Shalom, Boker Tov, bom dia. Nós juntos outra vez para estudar mais uma porção da Torá, das Escrituras Sagradas como um todo. E desejo a todos vocês que possam aproveitar, possam ser abençoados pela Palavra de Deus, vocês meus amigos, meus irmãos. E desde já agradeço sempre a participação no canal, que vocês possam enviar seus comentários, suas perguntas, suas colocações, porque é sempre muito positivo isso, poder interagir com vocês. E hoje, como eu havia prometido, nós vamos continuar o assunto sobre milênio e nós vamos dar um destaque a respeito de Satã, que é conhecido em português como Satanás, a palavra em hebraico é Satã. E a gente tem que entender quem é Satã, qual é a missão dele, vamos dizer assim, qual é o objetivo dele, qual é a esfera de ação dele, onde ele está, e discernir algumas coisas que não são tão coerentes no dia a dia quando se fala desse ser, né? Porque há muito misticismo, há muito folclore, muita cultura envolvida ao longo dos séculos que vai distorcendo a ideia bíblica ou a ideia mais antiga. Então, vamos começar pensando da seguinte maneira. Existem duas apresentações de Satã no judaísmo. No judaísmo antigo, no judaísmo lá até o Segundo Templo, o período do Segundo Templo, e um judaísmo mais recente, que nós dizemos que é o judaísmo rabínico. Então, quando começa uma tendência de combater a compreensão de Satã, que a Brit Hadashah, né, chamada erroneamente de Novo Testamento, ela oferece mais, né? Então, se a gente olhar os textos da Brit Hadashah, Novo Testamento, nós vamos ver muito mais quantidade de citações sobre Satã do que todo o Tanakh, que é chamado hereticamente de Velho Testamento. Então, e aí o que acontece? No período rabínico, mais recente, os rabinos começam a tentar bloquear essa visão da Brit Hadashah e acabam distorcendo até mesmo o seu legado histórico, né? Ou seja, a maneira como os judeus pensavam sobre Satã foi praticamente ofuscada por uma nova visão rabínica, mas com a intenção de bloquear, de camuflar, de não deixar claro quem é Satã, da mesma forma que a Brit Hadashah esclarece. Então, na Brit Hadashah, a gente vê claramente que Satã é um ser. No judaísmo rabínico, mais recente, eles vão colocar de duas maneiras, né? O judaísmo rabínico é colocado da seguinte maneira: como uma força de uma inclinação para o mal, ou como um anjo que está a serviço para aquele tipo de atividade, aquele empenho, daquela missão ali, como eu disse, né? Mas o judaísmo antigo, o judaísmo mais firmado na Torá, no Tanakh, o judaísmo que era mais firmado naquele primeiro século da Era Comum, né, que seria após o nascimento de Yeshua, ou uns séculos relativamente próximos a ele antes, eles afirmam que Satã é um ser que até muitas vezes ele era chamado até de Belial ou de Beliá, que é um ser que se opõe a Adonai, né? Ele não é um anjo com uma determinação, com uma missão dada por Adonai, mas sim um anjo que se opõe a Adonai e a Torá propriamente dita, né? Então, quando eu vou começar a estudar sobre Satã, eu preciso ter um entendimento também para não cair no misticismo e perder o foco. Então, nós vamos começar a citar alguns textos e analisar para que a gente possa ter uma compreensão melhor. O que nós sabemos, então, é o seguinte, num resumo: Satã, ele tem um poder, né, de fazer mal, de destruir, de confundir, de enganar, né? E o único objetivo dele, vamos dizer assim, é a destruição. A destruição através da mentira, através da criação de coisas falsas e de confundir as pessoas para que se afastem de Deus.
Isso é visto claramente tanto no Tanakh como na Brit Hadashah. Mas eu preciso entender como que ele entra em cena e como é que ele vai sair de cena. Tá? Então, o texto mais básico seria a Gênesis, quando a gente vê lá a narrativa, né, em Bereshit, a gente vê a narrativa sobre Adão e Havá, como ele entra ali se expressando na forma de uma serpente, de Nahash, e aí em hebraico, né, e eu já falei para vocês que Nahash em hebraico é serpente, mas também contém as mesmas letras de Nahash, que significa Nahash, sedutor, feitiço, que engana. Então a ideia ali, quando ele está conversando com Havá, é de causar nela uma sedução, atrair, não uma sedução sexual, mas uma sedução de ideia, de valores. Então ele sabe que Adão e Havá são seres ali criados a partir, Havá criada a partir de Adão. Adão é um ser todo especial, um ser conceitual, e que é grandioso, é um ser único. Nunca existiu um ser tal como Adão. E ele é criado à imagem e semelhança de Adonai, né? A imagem de Deus, de Elohim, né? Para a gente diferenciar os nomes que aparecem nas escrituras. Tá? Ele é criado à imagem e semelhança de Elohim. E o Elohim tem, quando a gente usa o termo Elohim, a gente sabe que é juiz, aquele que legisla, aquele que age com autoridade sobre a criação, né? Então, ele sabe que Adão foi criado a essa semelhança e a imagem de Elohim. E, por sua vez, né, Havá, ela é criada a partir de Adão, então ela também tem essa mesma imagem e semelhança. E Deus dá uma ordem para Adão e para Havá não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, que essa árvore está exatamente no meio do Gan Eden, do Jardim do Éden. E Deus explica os motivos, né? Não vou entrar aqui agora na questão da árvore do conhecimento do bem e do mal, e nem da árvore da vida, mas destacando que havia uma primeira ordem, vamos dizer assim, que Deus deu: olha, não, vocês podem comer de todas as árvores do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele disse: no dia que comeres, certamente morrereis. Então, tenta imaginar, Adão está com pouco tempo de vida ali, recém foi criado, ele não tem nem meio dia de vida. Ele está tendo já essa experiência, ele foi um ser criado de maneira perfeita, especial, conceitual, e ele já recebe essa ordem de Adonai: você não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, e certamente morrereis. Primeiro, olha só, vamos pensar, ele acabou de ser criado, a ideia de morte, talvez as pessoas possam perguntar assim: mas ele nunca ninguém morreu, como é que ele vai saber o que é morrer? A ideia de morte, ela é muito diferenciada da ideia que a civilização adquiriu de morte. Quando Deus falou isso para ele: certamente morrereis, ele entendeu claramente o que significava isso, porque Adão era perfeito, era um ser superior. Ele entendeu o que significava a morte que Deus está falando ali. E quando Nahash, a serpente, entra na história ali, falando com Havá, ela inicia a conversa dizendo: é verdade que Deus disse que vocês não poderiam comer de todas as árvores do jardim? Ele inicia criando uma frase que não tem nada a ver com o que Deus falou, que Deus determinou que não poderia comer de uma árvore específica, do conhecimento do bem e do mal. E aí ele vem e fala para Havá o quê? É verdade que Deus disse que você não pode comer de nenhuma das árvores, né? Como se você não pode comer de nada. E aí Havá vai entrar na conversa. Ela vai dizer: não, ele disse que nós não podemos comer. Aí ela acrescenta: não comer nem tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, veja, ela já acrescentou algo que Deus não tinha dito. Deus não tinha dito que não podia tocar. Deus tinha dito que não podia comer. E aí ele diz: olha, ele não quer que vocês façam isso, porque no dia que vocês comerem, vocês vão ser igual a ele. É como se ele dissesse assim: ele está com inveja, porque ele sabe que se vocês comerem, vocês vão ser Deus. Só que, veja bem,
Deus, o próprio Deus já tinha dito para Adão e para Havá que eles foram criados à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, olhando Adão, olhando Havá, a gente via essa semelhança com Elohim. Entenda que não é uma semelhança física, é uma semelhança de atributos, vamos dizer assim, de autoridade, de poder, né? O poder de Adão era de reinar sobre a criação, de cuidar da criação, de ter eternidade, de ter uma sabedoria elevada. Isso tudo agrupado traz a semelhança, a imagem e semelhança de Elohim. É nesse sentido. Então, quando a Nahash ela inicia essa conversa e usa esse tipo de mecanismo para conversar com a Havá, e a Havá vai cair nessa conversa, ela vai comer, vai aceitar então do fruto, come, e aí vai passar para o seu marido então come, né? O Adão come também, e aí tudo vai mudar a partir daí, tudo vai mudar. Adão e Havá eram seres de luz, ou seja, eles não tinham ainda um corpo como nós temos hoje em dia. Os corpos, eles eram corpos glorificados, ou seja, os mesmos corpos que nós teremos quando Yeshua voltar, quando o Messias vier, e então trazer a redenção final sobre a humanidade. E então eles perdem esse corpo glorificado, agora eles vão se materializar, né? E vão ser expulsos do Gan Eden e vão vir para a terra, né? Vão ter que, a mesma missão que eles tinham lá, que era lavrar e cuidar do jardim, eles vão ter agora lavrar e cuidar da terra, mas com toda a modificação de quê? De que lá eles tinham a eternidade e viviam em um lugar de prazer, de delícias, que é o Éden. Agora eles vão viver na terra, onde eles vão ter que batalhar para viver, e já não tem mais a eternidade nesse sentido, né? Eles vão viver uma certa quantidade de anos, eles vão morrer. E ainda Adonai foi extremamente gracioso, que lhes permitiu viver até longa idade. Veja que Adão morreu com 930 anos. Deus não o matou por causa da decisão dele e da Havá. Ao contrário, os manteve usando a sua graça. Então aquela história que diz que o Novo Testamento é o período da graça, ela é herética, porque Deus sempre foi gracioso, sempre foi. E aí já começa no ato da criação aí de Adão e Havá. Só que eles não vão poder ficar no Éden. Quando eu vou olhar as maldições que vêm sobre Adão, Havá e até sobre a própria serpente, né, a Nahash, nós vamos ter que mergulhar para entender um pouco mais. Ele diz assim lá em Gênesis 3,15: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a sua descendência. Essa te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. É um texto bem conhecido de todo mundo, né? Que já leu Bereshit, já leu Gênesis, mas eu preciso entender esse texto. Aí eu já vou ter informações muito mais, a Torá vai me revelar muito mais que a literalidade do texto, e isso que é importante que a gente venha entender. Então diz assim: porém, inimizade entre ti e a mulher. Tá? Focando exatamente na mulher, por quê? Porque a mulher ela vai ser a geradora de vidas. Tá? Então, não é que não é inimigo do homem, mas é inimigo da mulher nesse sentido, por quê? Porque ela vai ser a geradora de vidas. Tenta entender isso. Ela vai ser o canal para trazer almas ao mundo. E a descendência da mulher, ou seja, ela vai, desse canal de trazer almas para o mundo, qual é o objetivo dessas almas? Descer ao mundo e retificar esse mundo, de corrigir, né? Tudo aquilo que houve de errado tem que haver uma correção, e uma retificação e uma elevação, de uma reaproximação de Deus, porque o fato de sair do Gan Eden representa uma desconexão com Deus. E agora, a missão de todas as almas que vierem a esse mundo é de buscar essa reconexão. Então, a Havá ela é extremamente importante nisso. Por que o nome dela é Havá? Porque ela é vida, né? A palavra Havá, a própria Adão diz: vou te chamar de Havá, porque tu serás mãe de toda a humanidade, né? Então, não é simplesmente um nome assim, Adão ficou pensando, que nome eu vou dar para ela? Não, o nome é profético. Então, como ela é a geradora de vidas, ele falou: tu vai ser chamada de Havá. E a serpente, representando aqui o ser de Satã, do mal, né? Ele, obviamente, que ele vai sempre, ao longo de todos os séculos, ele vai atacar a descendência da mulher, né? Ou seja,
a geração dela a partir dela, tá? Porque ele quer destruir a humanidade. Só que aqui o texto me dá duas informações bastante interessantes. Ele fala assim: por inimizade entre ti e a mulher, né, que eu acabei de explicar, entre a tua descendência, ou seja, a de Nahash, e a sua descendência. O que ele está dizendo aqui? Que a geração que vai vir a partir de Satã, né, vai lutar constantemente contra a geração da mulher. E como a Torá ela vai apontar muito especificamente, isso eu quero que você guarde isso no seu coração. É claro que sempre toda a humanidade, mas a descendência direta de Ravá, né, ela é, vamos dizer assim, o Messias, o ponto final é o Messias. Mas o Messias vem de onde? Vem de Israel, do povo judeu. Então, essa descendência que a Torá está falando aqui, essa inimizade das forças do mal, é contra Israel. Porque, imagina, o próprio Satã sabe que dessa descendência de Ravá, de Israel, virá o Messias. E o Messias, ele é aquele que destruirá o próprio Satanás. Então, pensando de uma maneira lógica, ele vai tentar destruir Israel para que não haja o cumprimento dessa profecia. Então, veja que Satã é um ser poderoso que ele vai passar todo o tempo, toda a existência dele ali, lutando contra Israel, tentando destruir Israel. Porque a descendência, não, esse descendente da mulher, de Ravá, que aponta profeticamente para o Messias, ele vai destruir Satã. Vai colocar um ponto final, né? Quando acontecer, então, a redenção, Satã é destruído, tá? Com todos os seus anjos, todos os seus seguidores ali. Mas tem algo interessante aqui também nesse versículo. Veja como um versículo tão pequeno tem várias informações que a Torá revela. Então, assim, este te ferirá a cabeça, e esta te ferirá a cabeça, perdão, e tu lhe ferirás o calcanhar. Quem vai ferir o calcanhar? Satã vai ferir o calcanhar da descendência de Ravá, né? Ou do descendente, se quiser colocar no singular. E o descendente da mulher, de Ravá, vai ferir Satã na cabeça. Então vamos entender aqui. Ferir na cabeça significa matar. Então já está apontando profeticamente que Satã será destruído. E ferir no calcanhar significa ferir na parte mais baixa, e vai causar estrago, vai causar dor, vai causar uma série de problemas, mas não acarretará em morte, ou seja, em destruição de Israel e do seu descendente maior, que é o Messias. Então, nós já temos uma outra profecia aqui, mas tem outra coisa ainda interessante no texto em hebraico, que é calcanhar. Quando eu vejo o texto de calcanhar aqui, a gente vê assim: Satã vai ferir o calcanhar. É claro que, como eu já expliquei, seria a parte mais baixa, que não vai causar a destruição, vamos dizer assim, de Israel, nem do Messias, mas eu preciso entender por que a Torá usou esse jogo de palavras, né? E eu vou ler com vocês aqui. Primeiro eu quero que eu entenda o jogo de palavras calcanhar e outra coisa aqui para vocês entenderem, tá? Se eu pegar Deuteronômio 7,12, vou colocar aí na tela, diz assim: será, pois, que se ouvindo estes juízos, os guardares e cumprires, Adonai teu Elohim te guardará a aliança e a misericórdia prometida sob juramento a teus pais. Lendo em português, é claro que a gente entende, né, o que o texto está dizendo aqui, né? Se a gente guardar, se a gente obedecer, né? Lembrando que ouvir e obedecer são as mesmas palavras, tá? Não existe a palavra obedecer especificamente em hebraico, mas é a mesma palavra ouvir. Então, quando se diz se ouvires, é como se dissesse se obedeceres. Então, será, pois, que se ouvires, obedecer os juízos, guardares e cumprires, Adonai teu Elohim guardará a aliança que ele fez, né? Lá na planície de Moab, que é a segunda aliança, que é a Brit Hadashah, tá? Que é o que chamam de Novo Testamento, gente. Essa aliança é com Israel, tá? E ela é fundamentada em quê? Na graça, na bondade de Deus, no sentido de
viabilizar a techuvá, o retorno para Deus, né? O que foi traduzido como arrependimento, mas é uma palavra muito escassa a tradução. Mas por que eu estou citando esse texto aqui para relacionar com o texto de Gênesis 3,15? Porque diz assim, ó, e será que em razão de a tradução, né, no hebraico vai me levar a uma palavra, tá? Que eu quero que vocês prestem bem atenção. Ó, será pois que, né, se ouvires esse juízo, então seria assim. E será que em razão de colocar a base, a fundamentação, em hebraico, né, escutar esses juízos e decretos, e o guardar e praticar, e guardará Adonai, teu Elohim, para ti aliança, graça, né, misericórdia, que jurou teus pais. Ekev significa em razão de. Tá? Então, vamos analisar aqui. Será que em razão de, em hebraico é Ekev, que significa em razão de, o porquê, está dando a explicação, né? Escutares esses juízos, os decretos, e os guardares e o praticarem, guardará Adonai teu Elohim para ti a aliança e a graça, né? A misericórdia, a bondade, a Hesed, que jurou aos teus pais lá na planície de Moab. Ekev significa, né, então, guarda aí, Ekev significa, então, em razão de, o porquê. Então ele está dizendo aqui o sentido do texto, né? Ele está falando da Torá, tá? Então presta bem atenção. Essa mesma palavra, Ekev, se eu pegar as letras dela em hebraico, ela vai me gerar Akev, o que é calcanhar. Então, se eu pegar as duas palavras, em razão de e calcanhar, no hebraico, lembrar, no hebraico antigo não haviam vogais. Se eu olhar as duas palavras, elas são formadas pelas mesmas consoantes. Tá? Então, quando isso acontece, é porque essas palavras estão relacionadas na Torá. Então, é como se ele dissesse que ele vai atacar o calcanhar. Está lá no Gênesis 3,15. Mas é como se ele dissesse, ele vai atacar a razão de tudo, que é a obediência à Torá. Então, esse jogo de palavras da Torá está me dizendo que Satã ele vai atacar o povo de Israel e, por consequência, toda a humanidade, né? Mas destacando Israel, que é o filho, que é o primogênito de Adonai, ele vai atacar o calcanhar. Mas se eu trocar a palavra, ele vai atacar a razão da existência de Israel, que é a Torá. Então, a razão de Israel é a Torá. O porquê da existência de Israel é a Torá. Então, Satã vai atacar a Torá. Quando eu pego um texto lá de Mateus 24, que Yeshua diz assim, e nos últimos tempos o amor de quase todos esfriará e se multiplicará a iniquidade, por se multiplicar a iniquidade, aliás. Né? Ele está dando por que o amor esfriou? Porque se multiplicou a iniquidade. Mas o texto lá não é iniquidade. O texto diz assim, nos últimos tempos o amor de quase todos esfriará por negarem a Torá. Esse é o texto original, esse é o texto verdadeiro que está lá. Quando a gente vê, por exemplo, o anticristo, né, o antimessias, que Paulo fala lá em Tessalonicenses, é o homem da perdição, né, o homem da iniquidade. O homem da iniquidade, o texto original é o homem que se opõe à Torá. Quando eu vejo Mateus 7, quando Yeshua, o pessoal chega e diz para ele, olha, nós expulsamos demônios em teu nome, fizemos milagres em teu nome, tá? E ele diz, olha, eu não conheço vocês, né? Apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. O texto também não é esse. O texto diz assim, não conheço, eu não tenho intimidade com vocês. Conhecer e dar no sentido de não tenho intimidade com vocês, vocês não fazem parte da minha essência. Vocês que se opõem à Torá. Reparem que em Mateus 5, Yeshua diz, eu não vim revogar a Torá, eu vim preenchê-la, eu vim dar mais substância a ela. Então, note que tudo está apontando para a Torá. E o grande ataque de Satã vai ser sempre contra a Torá. Como Israel ele é o detentor, ele é o fiel depositário da Torá, e aquele que deve aprender e ensinar a Torá, ele vai ser o alvo mais duro de Israel. Israel vai tentar de todas, o Satã vai tentar de várias maneiras destruir Israel. E a gente vai vendo isso ao longo dos séculos, como aconteceu.
as perseguições ao povo judeu em todos os séculos. Nenhuma nação sofreu tanto a perseguição como Israel, porque Satã ele tem esse objetivo, ele quer destruir, ele não vai conseguir, mas ele quer destruir Israel. Tá? E a persistência do povo judeu com a Torá, ao mesmo tempo, santifica Israel, o protege, mas também cria uma intensidade de ódio muito maior em Satã. Então qualquer pessoa, agora eu vou passar para o gentil, né, que não é judeu, qualquer gentil que quiser se aproximar da Torá, através dele, teve conhecimento, ele estudou com algum judeu, teve alguma experiência com algum rabino, ele se interessou pela Torá, alguém anunciou a Torá para ele, ele sente que é a palavra de Deus, ele vai se aproximar então da Torá, Satã vai olhar para ele e vai dizer, opa, tem mais um aqui que eu tenho que atacar. Não é à toa que todos aqueles que se aproximam da Torá são alvos de desânimo, de perseguições, de problemas, de dificuldades, de crises, porque Satã ele se opõe à Torá. Ele é a razão da existência do povo de Israel, é a Torá. Israel vive pela Torá. Tá? Então vejam que num único versículo nós já temos uma série de informações. E eu vou colocar o texto aí para vocês verem na tela, não, o texto em hebraico, aí para vocês perceberem, tá? E aí eu vou ter que analisar então, peraí, mas agora eu estou entendendo que Satã é um ser espiritual, né? Que vive nas regiões espirituais. Não é um ser físico, mas ele está nas regiões espirituais. O Éden é uma região espiritual. O Gan-Éden é uma região espiritual. Então, ele estava ali. E aí, agora, ele vai ser lançado para a Terra. Mas quando ele é lançado para a Terra, ele vai ser lançado como o anjo, o Satã. Tá? E, obviamente, a gente vai ter vários outros livros, né, que foram escritos no período do Segundo Templo, que foram rotulados de apócrifos, mas que eram os pensamentos escritos do povo judeu daquela época, né? Embora eles não estão na Bíblia, vamos dizer assim, eles não podem ser desconsiderados, certo? Porque é como se eles fossem os livros da cultura do conhecimento que se tinha na época. Então, digamos que eu vivesse naquela época, e aí eu tenho toda uma série de informações da cultura judaica, do pensamento judaico, do conhecimento judaico, e eu resolvo escrever um livro. Eu escrevo esse livro. Para quem vai ler, pode até achar assim, esse livro aqui é meio estranho, tem umas coisas aqui meio estranhas e tal. Mas eu estaria passando por livro de uma maneira bem judaica, informações ali que remetem ao pensamento judaico daquela época. Isso é muito importante, porque eu vou ter uma ideia exatamente de como o pessoal pensa naquele momento ali, e que é vital para o meu entendimento. O Targum, que é uma tradução aramaica, que foi o Onkelos que fez a tradução, o Pseudo Yonatan, eu tenho aqui, ele vai dar uma informação também, porque quando ele faz a tradução da Torá para o aramaico, ele vai meio que parafraseando na tradução. Com qual objetivo? De fazer o povo conhecer a Torá de uma maneira mais, como se fosse um professor dando uma aula, ele vai trazendo explicações do texto, né? Então ele vai fazer uma paráfrase sobre isso aí, tá? E aí ele diz o seguinte, que existiria uma batalha entre os filhos da mulher e a serpente, e que essa seria finalmente abatida pelo rei Messias. Olha que ele já está dizendo isso. E executarem as suas instruções. Eles estarão preparados, não, se o povo de Israel executarem as suas instruções, e eles estarão preparados para bater na cabeça e para matar a serpente. Ou seja, Israel, ao cumprir a Torá, ele está sendo preparado para bater na cabeça da serpente. E quando os filhos da mulher abandonarem as mitzvot, ou seja, abandonar os mandamentos da Torá, e não realizarem as suas instruções, ele diz assim, tu, a serpente, estarás pronta para machucá-los em seu calcanhar e feri-los. Aí ele diz, no entanto, haverá um remédio para os filhos da mulher, ou seja, Israel. Mas para ti, serpente, para Satã, não haverá remédio. Haverá um remédio para o calcanhar dos filhos da mulher nos dias do rei Messias. O que o Onkelos, ele leu e texto já expôs isso. Isso, gente, naquela época, ele está dizendo o quê?
mesmo que Israel cometa falhas, ele vai ser curado, que é a visão que o apóstolo Paulo diz, né? No fim, né, todo Israel será salvo. Ele vai ser curado, porém a serpente não será curada, porque enquanto Israel está sendo ferido na sua estrutura mais baixa, a serpente está sendo ferida mortalmente, ou seja, ela vai morrer. Então, ele estabelece que existe uma luta contínua entre a descendência da serpente e a descendência da mulher, que é o que eu falei há pouco, ou seja, serpente versus, né, contra o Messias. E isso vai ser em todos os séculos, tá? Só que o que acontece? Adonai, né, ele representa, vamos tentar imaginar atributos, né? Adonai representa a bondade, a justiça, a luz, a vida. Tanto que quando ele dá a Torá, ele diz lá no capítulo 30 de Deuteronômio, ele diz assim, esse que eu coloco diante de vocês, né? Ele colocou a Torá, ele diz assim, esse que eu coloco diante de vocês, a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham a vida para que vivam. Literalmente ele está dizendo, escolham a Torá para que fiquem vivos, que vocês vivam, né? E no sentido de viver eternamente. Agora, quando eu olho para Satã, eu vejo uma oposição. Então, ele e os demônios estão ligados ao contrário. Se Adonai propõe a vida, Satã propõe a morte. Se Adonai propõe a luz, Satã propõe a escuridão. Se Adonai propõe a bondade, Satã propõe a maldade. Então, essa dicotomia, ela vai acontecer ao longo de todos os séculos, gente. Isso é visível, né? Então, quando eu vejo o judaísmo na época do Segundo Templo, e aí eu vou ter aquele período também chamado período apostólico, eu já vou ver mais informações ainda a respeito disso, né? A respeito de Satã. Ele diz assim, lá em Apocalipse 12, verso 9, o João, né, que era um judeu, tá? Ele diz, e o grande dragão foi expulso, a antiga serpente, que é chamada de enganador, e Satã, que seduz todo mundo habitado. Ele foi lançado sobre a terra e seus anjos foram expulsos com ele. Olha o que ele está dizendo. O dragão foi expulso. Expulso de onde? Das regiões celestiais mais elevadas. Aí ele diz, o dragão quem é? A antiga serpente, então Anahash, que ele diz assim, que é chamado de enganador, tá? Que é Satã, né? E que seduz todo o mundo. Olha, que seduz, lembra que eu falei? Nahash, Nahash, as palavras em hebraico são similares. O João está usando a mesma terminologia aqui. E ele diz assim, que seduz todo mundo habitado. E ele foi lançado sobre a terra e seus anjos, olha só, ele está dando seus anjos, ou seja, há anjos que servem a Satã. Há seres celestiais, espirituais, que servem a Satã, que estão em conivência com ele, tá? E aí diz assim, o Gan Eden, a gente vai ter a ideia de que o Gan Eden é o local, né? Vamos pensar assim, o que era o Gan Eden? O Gan Eden é o local onde havia a profecia. O que é profecia? É a comunicação entre Deus e Adão. Tá? Então, Deus se manifestava a Adão e Adão ouvia diretamente de Deus tudo que ele precisava. Na alma dele, na sua complexidade de superioridade, Adão era capaz de se relacionar com Deus. Assim como Moshe, quando sobe ao Sinai, ele passa a viver um momento profético, ou seja, não existe nenhum profeta igual a Moshe, aquele a quem, diz o texto, Deus falava face a face, ou seja, ele era como se fosse um protótipo de Adão, tá? Ele tinha essa possibilidade de conversar com Deus, né? E aí, então o que acontece? O templo, né? O que é o templo? Para você ter uma ideia, o templo, né? O Beit Hamikdash, né? Beit é casa, Hamikdash, né? Local onde se manifesta a glória de Deus, né? Onde ele conversa, onde ele fala com o povo de Deus. Ele ali, o templo ele ficava e ficará, e os seus destroços do templo, né? Ele fica exatamente no Monte Sião, né? No monte, que logo abaixo do Éden. Então ali é o portal para o Éden. Foi onde Jacob teve o seu sonho da escada. Então por isso que o templo foi construído ali, porque ali é o local de direcionamento entre céu e terra e céu. E é Israel que detém esse portal ali, é em Israel que acontece esse portal. Tá? Então o que acontece? Se Satã sabe que ali é o portal que liga céu e terra,
é o local de maior concentração profética. Não estou falando dessas profecias que acontecem nas chamadas igrejas. Estou profecia no sentido de comunicação direta de Deus com o ser humano. E ali é o local onde Deus se comunicava no passado, na existência do tempo, com Israel. Mas ainda é um local sagrado. Ainda é um local que se sente a presença de Adonai, porque ali é um portal, vamos dizer assim, né? Um portal, como diz o Jacob, não, ele disse ali isso, né? Esse aqui é o portal dos céus, né? Ele vai dar essa informação. Bom, aí o que acontece? Todo o templo, todos os 2 templos que foram construídos, eles comunicavam com o Gan Eden. Agora imagina, o que Satã gostaria de fazer? De possibilitar a destruição desse portal. Então ele vai tentar promover a destruição dos templos. E como é que ele consegue a destruição dos templos? Cativando em 2 períodos históricos de Israel, que Israel se desviasse da Torá. Então, nos momentos mais drásticos de Israel, quando se desviou da Torá, os templos foram destruídos. Israel tem essa consciência. Todo o judeu sabe que os 2 templos foram destruídos, inclusive no mesmo dia, em séculos, em anos longe um do outro, mas no mesmo dia, como se Adonai estivesse mostrando a lição. Olha, o primeiro foi destruído aqui, o segundo aqui, na mesma data, e guardem essa data, porque a destruição do templo foi por causa de vocês, por causa do ódio que vocês estavam gerando dentro de vocês mesmos, pelo abandono da Torá, pela idolatria, né? Então vem todo um processo. Não que Adonai tenha abandonado Israel, aquilo foi uma lição. É como se um pai tirasse algo de valor do filho para que o filho aprendesse a dar valor, né? Então, mas diz ali que no Gan Eden, quando a gente vê a expulsão de Adão, Adonai coloca um querubim na volta do Éden, ou seja, na região celestial, para que não houvesse esse acesso direto ao Éden, né? Então a gente está tendo uma experiência agora de um querub. Querub é um anjo, né, vamos dizer assim, né, que tem maior proximidade com a santidade. Então ele está ali para impedir acesso ao Éden, mas ao mesmo tempo para preservar a santidade daquele local. Não é à toa que no lugar mais sagrado do templo, ou do tabernáculo, do Santo dos Santos, nós tínhamos a Águia da Aliança, e sobre a tampa, né, o propiciatório, nós tínhamos querubim, né, anjos ligados à santidade de Deus, para mostrar que aquele local é extremamente sagrado, né? E é um local do portal, da comunicação do Éden, por isso tem os querubim. Vocês estão percebendo isso? E a função do querubim, é de proteger, tá? Ele tem essa missão de proteger essa santidade. Tá? Então ele vai guardar a fonte da vida, né? Se a gente pegar, por exemplo, Gênesis 3:24, né? Diz assim: e havendo lançado fora o homem, pôs ao oriente do jardim do Éden querubins e uma espada inflamada que andava ao seu redor para guardar o caminho da árvore da vida. Ou seja, ele tem o objetivo de preservar a vida eterna. Tá? Então, note que é a função do querube. Ele também, quando a gente vê, por exemplo, 2 Samuel 22:11, a gente vai ver que os querubins eles eram registrados no Tanakh de uma maneira muito bonita, né? Então, assim, que Adonai subiu em um querubim e voou e foi visto sobre as asas do vento. A ideia é de que ele usou os querubins em tamanho grau de santidade para se manifestar, né? Então os querubins, os anjos são mensageiros de Deus, tá? A ideia poética é de que eles estão muito ligados a Deus. Se ele subiu num querubim, imagina o grau de proximidade, tá? É uma maneira poética de explicar. E aí ele servia o querubim também serviu no trono de Deus, né? De ver lá em 1 Reis, né? Assim era também de 10 côvados o outro querubim, né? Ambos os querubins eram de uma mesma medida e do mesmo detalhe, né? Isso está descrevendo a arca, certo? A arca da aliança, o Santo dos Santos, onde os querubins estavam ali. E por que eu falei trono? Porque a arca da aliança, ela representa o trono de Deus. Ela é o trono de Deus. Ela é o local onde Adonai se manifesta e fala com o seu povo. Então, eu tento imaginar, quando eu chego num palácio, eu vou falar com o rei, eu vou ter que atravessar todo o palácio para chegar no trono do rei e conversar com o rei.
Então tem toda uma série de etapas para chegar até o rei. E a Arca da Aliança era, nesse sentido, ele é o ponto mais interno do palácio e aonde eu teria que me achegar para conversar. Eu não, o sumo sacerdote que fazia isso, porque era vetado a todo o povo de Israel essa proximidade. Só um sumo sacerdote podia fazer essa mediação, que apontava então para o próprio Messias, que é um sumo sacerdote dos sumos sacerdotes. Tá? Em Ezequiel 28, nós temos uma parábola, uma ilustração, que quando a gente vai olhar, parece que está falando do rei, né? De um rei humano. Mas quando a gente for observar bem, com muita tranquilidade, a gente vai ver que não pode ser um rei humano. Ele diz assim, estavas no Éden, né? Ele começa a falar do rei de Tiro. Estavas no Éden, jardim de Deus, toda a pedra preciosa era a tua cobertura, sardônio, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros, né, dos instrumentos musicais, estava em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Olha só que interessante. Ele está falando do rei de Tiro, e daqui a pouco ele entra com esse texto, né, dizendo exatamente isso. Estavas no Éden, mas o rei de Tiro nunca esteve no Éden. Tá? Nunca esteve no jardim de Deus. Nunca se vestiu com toda a pedra preciosa, tal, né? E nem foram, nem tinham os tambores e os pífaros para o rei de Tiro. Então é como se a dona estivesse falando sobre o rei de Tiro, ele dá uma parada no texto e aí ele introduz essa parábola para explicar o quê? Que o rei de Tiro estava sob domínio dessa figura aqui que estava no Éden. Tá? Que é justamente isso, ele vai explicar então quem é. E aí, se você olhar, ele está falando de um ser que estava no Éden e que era extremamente cheio de glória, né? Ele estava no jardim dele, toda pedra de preciosa, ele se vestia com ela, ou seja, a ideia de glória, ele brilhava. Então ele era um querubim. Então aí ele vai continuar depois da descrição do rei de Tiro, ele pula de novo para o rei de Tiro, né? O que vai nos dando a ideia o quê? De que ele está falando ali, gente, de que o rei de Tiro, ele cresceu muito, ele atingiu o seu ápice de vaidade, de poder, mas a dona está dizendo o seguinte, eu conheço um outro ser que também cresceu muito e se deu mal. Né? Ele está falando exatamente isso para o rei ali. Então ele está dando uma descrição ali de algo que aconteceu, né? Desse querubim. Em 28,14 diz assim, e tu eras querubim, ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus, estavas no meio das pedras afogueadas, andavas. Olha só, ele estava no monte santo de Deus. Nós temos dois montes santos de Deus, tá? Para vocês entenderem. O monte santo de Deus, que é aqui na terra, e o monte santo de Deus celestial, ou seja, você sabe que nós já falamos, né? Tudo que existe aqui na Terra existe reflexo do celestial. Então ele está dizendo, ele habitava nesse local, ele vivia nesse local, ele era grandioso, tá? Ele era ungido para proteger, né? Ele estava estabelecido ali com essa missão. Ele diz, perfeito eras, verso 15, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fosse criado, até que se achou iniquidade em ti. E aí, gente, a ideia da iniquidade é a desobediência da palavra de Deus. Então ele tinha que obedecer o que Deus lhe disse. E aí ele desobedeceu. Então foi achado nele iniquidade. Então ele era perfeito até que foi achada essa iniquidade. Verso 16. Na multiplicação do teu comércio, vai para o rei, se encheu do teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim protetor entre pedras afogueadas. Mas repara que ao mesmo tempo que ele fala de multiplicação do teu comércio, aí eu vou pensar no rei de Tiro. Né? Mas ele fala, se encheu do teu interior de violência, né? de maldade, malignidade, pecaste, não desobedecesse a palavra de Deus, pelo que te lançarei fora, profanado fora do monte de Deus. Opa, mas não é um retiro aqui, né? E te farei perecer, vai morrer, vai ter fim. Ó querubim protetor entre pedras afogueadas. Ele está destacando quem era esse ser que vai ter fim. E reparem que ele faz um jogo de palavras em relação ao rei de Tiro e ao mesmo tempo a esse querubim. 17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei diante dos reis, te pus para que olhem para ti.
E aí você pode, assim, ele está falando do rei de Tiro aqui, ou de Satã, do querubim, né? Então, assim, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Isso poderia caber ao rei de Tiro. Né? Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Poderia corresponder ao rei de Tiro. Por terra te lancei, né? Diante dos reis te pus, para que orem para ti. Pode ser o rei de Tiro aqui nesse versículo, mas também eu posso ver a Satã aqui, porque ele foi lançado diante dos reis, ou seja, os reis vão olhar para Satã. Em que sentido? Vão aceitar essa maldade, essa malignidade. Os reis vão se dobrar, vão se tornar servos desse querubim. 18. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu a ti e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos que te veem. Ao mesmo tempo, a gente está falando do rei de Tiro, e ao mesmo tempo ele está profetizando em relação a Satã, que é o querubim, que é a essência do capítulo que eu estou lendo aqui com vocês. Tá? Quando eu vejo na mitologia antiga, e vamos lembrar aqui que eu não estou fazendo apologia da mitologia, mas fazendo lembrar que a mitologia ela reflete muito a cultura que existia em épocas anteriores. Eu vou ver que na Mesopotâmia, que é aquela região ali entre os rios Tigre e Eufrates, tem descrição, né, na mitologia de seres sobrenaturais que tinham a forma de quê? De um dragão serpente. Eles eram chamados de curibo, que se eu olhar a palavra curibo, eu vou ter a ideia da palavra querube. Me chama a atenção isso. Então repare que naquela cultura da Mesopotâmia, muitos milhares de anos atrás, eles já tinham uma ideia de um dragão serpente e que o nome dele era Curibo, de querube, Curibo, praticamente as mesmas letras ali, tá? No capítulo 14 de Isaías, diz assim, outra apologia, outro texto que aborda um rei e ao mesmo tempo a Satã, olha só. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, levado serás ao Sheol, ao mais profundo do abismo. O que ele está falando aqui, gente? Ao mesmo tempo que ele está profetizando para um rei, ele está fazendo novamente uma parábola em relação a esse querube. Né? Tu dizias no coração, eu vou subir ao céu, ou seja, eu vou estar lá onde Deus está. Né? Acima das estrelas de Deus, ou seja, acima de todos os anjos. Eu vou exaltar o meu trono. Olha, ele já está sonhando em reinar. E no monte da congregação, ou seja, naquele monte santo de Deus, que nós temos um reflexo aqui na terra, ele diz, eu vou me assentar. Ele tá vislumbrando esse reinado. Ele diz, subirei acima das alturas das nuvens. E olha só, e serei semelhante ao Altíssimo. É o desejo dele, você semelhante ao Altíssimo. E aí, é claro que isso é Satã. Mas olha só o que ele diz, contudo levado serás ao Sheol. Sheol é o lugar dos mortos, ao mais profundo do abismo. Às vezes Sheol é traduzido na Bíblia como inferno. A ideia de inferno, gente, é muito distorcida. Eu não gosto de usar muito a palavra inferno porque remete a uma ideia errada. Mas o texto é, contudo serás levado ao Sheol, que seria o inferno, como muitas traduções têm, tá? Ao mais profundo do abismo. Repare que do abismo, guarde isso. O abismo lá em Gênesis 1 é o lugar das trevas, né? Havia trevas sobre a face do abismo. Havia trevas sobre a face do abismo. Então a gente está tendo aqui um local muito específico que fala de trevas, né? E o que a gente está vendo aqui? De novo, essa outra parábola agora em Isaías, ela nos remete a uma ideia do pensamento do povo de Israel daquela época. Está escrito ali, gente. A gente tem Ezequiel e está escrito em Isaías. Quando eu vejo, por exemplo, o livro apóstolo de Adão e Havá, pode ler, porque é muito interessante, eu li, é muito interessante. Lá nos capítulos 12 até o 17, diz assim, Satã explica o motivo da sua queda. Depois que Deus criou o homem, a sua imagem, a sua semelhança, o anjo Miguel, obedecendo a ordem de Deus, instruiu que os anjos adorassem, se prostrassem diante de Adão. Né?
Mas o Satanás, ele se recusou, ele se negou a fazer isso aí. Ele alegando que ele foi criado antes, os anjos foram criados antes do homem, né? Ele foi criado antes do homem e é superior ao homem. Satã, o que o Satã queria dizer? Não, eu não vou adorar ele que tem que me adorar. Não, eu não vou adorar Adão, não. Então aí, o texto do Apócrifo de Adão e Havá fala que Deus ficou irado, né, na sua justiça, né, e vai expulsar o Satã de lá. Né? Ele assim, expulsou com seus anjos. Então reparem que ali já haviam uma série de anjos que estavam ligados a essa mesma ideia, esse mesmo pensamento. O judaísmo rabínico mais atual diz que os anjos não teriam essa capacidade. Mas a gente vê nos textos do Tanakh que eles tinham. Que a gente vê isso claramente ali nessas duas parábolas que nós estamos falando aqui. Tá? E aí o que acontece? Ele armou, então, a partir daí, uma vez que ele se revoltou, ele foi expulso, ele vai armar um plano para que atacar justamente aquele a quem ele deveria antes adorar, né? Se prostrar. Adorar, gente, em hebraico é servir. Tá? É servir. Então a ideia não é ele ficar ali de cabeça baixa, fazendo louvores para Adão. A ideia é de servir a Adão. Os anjos servem, né? Não está lá em Hebreus, os anjos são ministros de Deus para servir aos filhos de Deus. O próprio Adonai os colocou nessa missão. Então ele não quer servir a Adão, ele quer que Adão o sirva. E ele vai estabelecer uma guerra com toda a descendência de Adão, tá? Com toda a humanidade. E vai fazer com que o homem peque. O que é pecar? O João diz lá na sua primeira carta, no capítulo 4, que o pecado é a transgressão da Torá. Então ele vai se empenhar para que o homem transgrida a Torá. Mesmo aquele que não seja judeu, ele tem dentro de si, na sua alma, esse é um assunto para um outro vídeo, ele tem dentro de si essa Torá. Né? Mesmo que ele tenha de uma maneira muito resquício, né? Ele tem isso, ele sabe que não pode matar, ele sabe que não pode roubar, ele sabe que não pode adulterar, ele sabe que não pode invejar, ele sabe que ele deve guardar o Shabá, ele sabe que não deve blasfemar contra o nome do Altíssimo, ele sabe que tem que honrar pai e mãe, tudo isso ele sabe. Todo ser humano sabe disso, ele tem dentro de si isso. Mas o Satã vai se empenhar para que ele rompa isso, ele desobedeça isso. Vamos dizer assim, o resumo da Torá ali. Né? E o povo de Israel ele vai tentar fazer com que o povo de Israel se afaste da Torá por completo, tá? Que é a causa dos exílios. Né? E aí ele vai armar esse plano. Quando eu vejo o livro de Enoque e outro apóstolo, eu também vou ter essa mesma visão. Tá? No capítulo 29 diz assim: mas um da ordem dos arcanjos se desviou, junto com a divisão que estava sobre sua autoridade. Ele teve a ideia impossível que ele pudesse colocar o seu trono mais alto do que as nuvens que estão acima da terra, e que ele pudesse se tornar igual ao meu poder. Adonai falando, né? E eu o lancei do alto junto com seus anjos. Ele estava voando no ar incessantemente acima do insondável, não? Ou seja, não tem nem como imaginar. E assim eu criei os céus inteiros, e o terceiro dia chegou, ou seja, o dia da rebelião de Satã ocorreu, não, o Enoque está dizendo que ocorreu no segundo dia. Tá? E aí, por isso que a gente vai ver que ele está lá no Gan Eden. Tá? Está ali no Gan Eden. E claro, com a permissão da soberania de Deus, por quê? Porque é um meio de se testar a criação. Né? Então, por que Satã ainda existe? Por que Deus não destruiu Satã lá no início? Para que a humanidade tivesse o seu livre-arbítrio. Lembra de Deuteronômio 30? Esse que eu coloco diante de vocês, a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolher uma vida para que vivam. Ele dá a Torá antes. Então, o que Adonai está dizendo? É o seguinte: ele permite a existência de Satanás justamente para que o homem tenha experiências de tomada de decisões. Então, se ele sabe que isso é certo e ele vai fazer o errado, ele fez o errado porque ele quis. Se ele sabe que não pode fazer isso, está até na sua alma, ele vai para cá, para o outro lado, então ele está cedendo essa sedução de Satã. É óbvio, de uma maneira espiritual. Reparem que no livro de Jó tem uma outra passagem muito interessante. No livro de Jó
no capítulo 1, verso 6, diz assim: e vindo um dia em que os filhos de Deus, né, os anjos, vieram apresentar-se perante Adonai, veio também Satã entre eles, ou seja, ele não era contado como filhos de Deus, né? Então ele vai até, ele tem acesso como querubim, ele vai até lá. A história está me narrando isso. Então Adonai disse a Satanás: de onde vens? Aí diz assim: e Satanás respondeu a Adonai e disse: do rodear a terra, de passear por ela. Então ele está dando exatamente o que ele está fazendo. De onde veio Satanás? Não é que Deus não soubesse. Deus está fazendo uma revelação para nós que estamos lendo o texto. Ele está dizendo o seguinte: olha, eu tenho andado pela terra. Eu tenho andado pela terra. Andado. Em que sentido? Eu tenho levantado uma legião de pessoas que fazem o mal, que desobedecem a palavra de Deus, que desobedecem a Torá, que negam a Torá. Eu tenho feito isso. Tá? A ideia é exatamente essa. Tanto é que ele vai lá com qual objetivo? De afrontar o Altíssimo contra a declaração de Deus em relação a Jó. Né? Ele vai lá como um acusador, certo? E esse vai ser a grande missão de Satã: acusar os filhos de Deus. Por isso, a gente vai ter vários textos, não vou poder ler todos, senão fica longo, mas a gente vai ter assim, a ideia de que Satã acusa, mas Adonai justifica, perdoa. Por isso que a Torá foi dada lá, a segunda aliança foi dada lá em Moab, ela está fundamentada no perdão. Tá? A segunda aliança, que é a Brit Hadashah, ela foi dada lá na Torá. Não é algo novo lá no Novo Testamento, como os cristãos pensam. Ela já estava lá. E ela aponta para o perdão, ou seja, para techuvá, para a volta para Deus, para a volta para a Torá e o perdão disponível. Né? A ideia é isso aí. O Enoque fala de Azazel, que a gente vê lá no livro de Levítico. Azazel é identificado como o próprio Satanás, tá? No livro de Enoque. Tá? Os vigilantes que são citados no livro de Enoque compõem, né, formam o exército de Azazel, que é Satã. E os vigilantes são os anjos que são citados lá em Gênesis 6, onde diz assim: os filhos de Deus viram as filhas dos homens, né, e se tomaram para si, ou seja, a ideia no hebraico é que tomaram na marra as mulheres, as violentaram, né, e nasceu todos os gigantes do passado. Então ali nós temos os vigilantes, que foram expulsos e passaram a habitar a terra. Então eles estavam ali de uma forma materializada, e eles viram as filhas dos homens, as mulheres, e olha, vamos perverter tudo aqui, nós vamos mudar toda a história da criação. Por isso que foi destruído com o dilúvio a terra naquela época, né? E aí tem vários textos, né? No livro de Jubileus, no capítulo 10, por exemplo, fala assim, que 9 décimos dos vigilantes desses anjos foram presos no abismo por seus crimes, por sua desobediência. Mas 1/10, tá? 9/10 foi preso, mas 1/10 foi autorizado a permanecer na terra, para que pudesse estar com Satanás, né, seduzindo a humanidade para se afastar de Deus. Então é uma permissão de Adonai para que haja o exercício da escolha, do livre-arbítrio, entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição, entre a Torá, né, e a desobediência à Torá. Então ele é apresentado como o chefe dos espíritos. Satanás é conhecido como o Mastema, em hebraico, né, que é um dos nomes de Satã, que é conhecido como o chefe dos espíritos, o líder dos espíritos. E aí vai ter outros nomes, né, de Belial, tal. Eu estou pulando aqui que tem uma série de textos. Belial ou Beliar, né, é um título bem comum, né? Lembra que fala lá, né, no texto, na narrativa, diz assim: ele é filho de Belial. Ou outros textos falam assim: são filhos de Belial. A ideia é de que Belial é Satã. Então, quando o Tanakh está relatando isso, ele está dizendo assim: esses aí são discípulos de Satã. Eles tomaram a decisão deles, eles foram seduzidos e obedecem a Satã. Essa é a ideia, tá? E os manuscritos do Mar Morto tem muita coisa, e é muito interessante porque os manuscritos do Mar Morto, eles antecedem o Messias e ao mesmo tempo ainda é na época de Yeshua ali, do Messias, tá? Nós temos muitos livros apócrifos que nos narram muitas coisas, tá? E até a ideia de destaque, né? João usa muito a ideia de filhos da luz e os filhos das trevas, que é justamente para descrever isso.
Paulo, lá em Efésios 6, fala o quê? A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso. Ele se coloca num patamar acima da terra, né? Ou seja, um mundo espiritual. Então, o Paulo está colocando algo que também já era conhecido. O Paulo não inventou nada naquele texto. O Paulo está repetindo os ensinamentos que ele tinha como um judeu, né? Em Apocalipse 12, 7, por exemplo, diz assim: houve guerra no céu, Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, né? E o dragão e seus anjos lutaram. Aí diz no 12, 8, e não prevaleceu, nem seu lugar foi encontrar mais no céu. Ou seja, Miguel, que é um arcanjo, né? Ele destruiu, ele tirou Satã do céu, expulsou, né? Óbvio, por ordem de Adonai, expulsou, e eles foram lançados em terra. Ou seja, eles não habitam mais o céu. Eles estão no mundo espiritual, mas não no céu, tá? No lugar de santidade. No 9 diz assim: o grande dragão foi precipitado, a antiga serpente, tá? Que é chamada de enganador, e Satanás, que seduz todo mundo habitado. Ele foi lançado sobre a terra e seus anjos foram lançados com ele. Enganador é diabo, né? A palavra diabo vem de diabolos, que é um termo grego, né? Então nós temos dois nomes para o mesmo ser, diabo e Satanás, que traduzindo seria o enganador, né? O mentiroso, e o adversário. Tá? Que é as duas missões dele, enganar e ser adversário do povo que busca a Deus. No capítulo 20, verso 7, diz o seguinte, de Apocalipse, né? E quando esses 1000 anos se completarem, foi o vídeo passado, Satanás será liberto da sua prisão. Ele está aprisionado. Tá? E aí diz o seguinte: e sairá, verso 8, para seduzir as nações, seduzir, Lenahet, que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, e reuni-los para a batalha, cujo número é como a areia do mar, imensa quantidade de pessoas que virão das nações para atacar Israel. E subiram sobre a largura da terra, imagina, ele está dando a quantidade de soldados, e cercaram o acampamento dos santos, de Jerusalém, e a cidade amada, né? Ele está destacando, e desceu fogo de Deus do céu e os consumiu. Esses exércitos que virão sobre Jerusalém, guiados por Satanás, serão destruídos. Eles não vão atingir o objetivo deles, que é o extermínio do povo de Israel, a destruição de Jerusalém. Aí diz assim: também a besta, né? O fogo do céu consumiu, diz, então também a besta, que é o falso profeta. E aqui nós temos, é outro vídeo que nós vamos fazer para explicar quem é a besta e quem é o falso profeta, mas guardem aí por enquanto. Eles serão atormentados de dia e de noite para todo sempre. Apocalipse 23 diz: e o mar entregou os mortos, e nele a morte e a sepultura entregaram os mortos nelas. E foram julgados, cada um de acordo com suas obras, aí no 14. E a morte e a sepultura foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte, é o lago de fogo. O verso 15, e se alguém não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado nesse lago. Tá? Então eu vou encerrar aqui, mas para que você tenha a ideia que Satã é um ser, é um anjo, é um querubim. Tá? Independente de que você vai assistir aí nos canais do YouTube, a escola rabínica atual, ela vai dizer que não. Tá? Ou ela vai dizer que ele é um anjo da morte, que vem para cumprir uma determinada missão, ou vai dizer que é a inclinação para o mal que atua no ser humano. De qualquer maneira, tá? Eu quero que você tenha a ideia de que Satã ele vai trabalhar em si na sua inclinação para o mal. Todos nós temos uma inclinação para o bem e uma inclinação para o mal, né? Esse hará e esse tov. Aí esse hará, que é do mal, vai ser o instrumento para o qual Satã vai usar para nos afastar de Deus. Então é como se fosse aquela vozinha interior que dissesse: faz isso, faz aquilo, né? Contrariando a palavra de Deus. Enquanto o Yetzetov, né? Que é a inclinação para o bem, diz: não, eu preciso amar e temer a Deus de todo o meu coração, de toda a alma, de todo o meu entendimento. Mas Satã vai usar a inclinação para o mal. Porém, é Satã que está usando, um anjo. Então eu espero que você tenha agora entendido mais sobre quem é Satã, na visão mais bonita do judaísmo, a que está lá na antiguidade, que expressa, né, exatamente como o povo judeu via, enxergava Satã e escrevia sobre ele. E até as parábolas e os textos bíblicos. Né? E a questão do Ekf, né, da razão, né, do calcanhar, eu gostaria que você prestasse bem atenção nisso. Tá? Isso revela muito de quem nós somos e como nós vivemos, certo? Qual é a razão da nossa vida,
qual é o calcanhar da nossa vida, tá bom? E que a Adonai te abençoe, te guarde, faça amar cada vez mais a sua palavra, te dê aumento da sabedoria, do conhecimento, do entendimento, que tu realmente ames a Adonai e a sua Torá. Curta o vídeo, se inscreva no canal, um beijo no coração, até o próximo vídeo.